Olá, você de dentro do grupinho, eu sou o Eduardo, você está na Pérolas do RPG e eu posso dizer que eu sou um mestre muito organizado e muito metódico, bem meticuloso mesmo, quando se trata das minhas campanhas de RPG. E eu vejo muita gente por aí entendendo errado o conceito de ser um mestre organizado. Muita gente fala por aí que o mestre organizado, o mestre que é bem metódico realmente nas campanhas, é aquele mestre que não deixa os jogadores criarem um mundo junto com ele, que os jogadores são aquele trilho de trem, são levados para aquele railroad até um ponto definido onde o mestre define esse ponto, onde os jogadores são quase como espectadores no mundo dele, e eu não acho que isso é verdade. E eu deixei de achar que isso era verdade quando eu conheci os muitos e muitos jeitos de contar uma história que existe no mundo do RPG. Esses estilos, essas maneiras diferentes de contar uma história mudam muito de uma para outra. O teu estilo da mesa influencia pra caramba de verdade mesmo, e principalmente pra mim como mestre, de querer organizar mais as coisas, conhecer todos esses estilos de jogo diferente e conhecer todas as peculiaridades, as vantagens e desvantagens de cada um, o que eu quero montar com aquela campanha específica, me permitiu, em cada campanha que eu jogo, escolher um deles, desenvolver um deles e ser organizado, conseguir fazer algo com eles. E isso melhorou o desempenho dos meus jogos de RPG em, 100% praticamente. E isso perguntando pros meus jogadores: tu preferia isso, tu preferia aquilo, o que tu prefere, tu gosta mais disso, tu gosta mais daquilo. E, cara, eu simplesmente venho aqui pra compartilhar isso com vocês, porque realmente foi algo que me ajudou pra caramba. E quando eu falo estilos de jogar RPG, eu quero dizer estilo de história mesmo. Tipo um mundo aberto, que é livre, sandbox, ou um mundo que as decisões vão como uma cascata, e por aí vai. E vamos começar pelo mais popular de todos, eu acho que é a armadilha que todos os mestres iniciantes e alguns veteranos até caem, que é o estilo de jogo linear. E eu tenho uma opinião sobre o estilo de jogo linear. Muitas pessoas falam que o RPG é uma história que é para ser criada em conjunto, colaborativa e tudo mais, e que o estilo linear mina isso, mas eu realmente acho que ele não mina isso e que ele é um estilo de jogo bom para jogos específicos, sim. O estilo linear é quando a história segue um caminho definido, com começo, meio e fim. E esses três atos, o ato 1, ato 2 e ato 3, são bem delimitados e bem definidos pelo mestre previamente ao jogo. Os jogadores têm um objetivo claro e as escolhas deles já são meio que pré-meditadas pelo mestre. Isso gera uma narrativa bem coesa, bem estruturada, e tem aquele tabu, de limitar a criatividade dos jogadores. Se for muito rígido, até os jogadores podem acabar se sentindo de lado, não se sentir protagonistas, mas eu acho que existem maneiras de usar o jogo linear de uma forma boa, de uma forma espetacular. Porque, querendo ou não, quando tu tem um jogo linear com A, B e C bem definidos, é muito mais fácil de gerenciar para mestres iniciantes, Por isso que eu falei que eles caem nessa armadilha, mas acabam fazendo de um jeito diferente. E o mestre pode criar cenas bem detalhadas, com momentos divertidos, porque ele conhece a história e ele sabe pra onde a gente tá indo. Então, basicamente, ir do ponto A ao ponto B, com tudo bem delimitado pelo mestre, é uma campanha de jogo linear, e eu acho que ela tem o seu valor. Eu já mencionei isso aqui antes, sobre como eu crio uma história, mas eu gosto de montar campanhas lineares da seguinte forma. Eu pego o conceito dos personagens dos meus jogadores, ou seja, o que eles faziam, eu peço pra eles escreverem o que eles gostavam de fazer, o que eles não gostavam de fazer, o passado deles, quem eles são agora e tudo mais. E eu crio a história, eu peço pra eles criarem tudo da backstory deles, todos os NPCs, locais, facções, tudo da backstory deles, me passarem. E eu, antes de ter os personagens dos jogadores, eu penso muito pouco sobre uma campanha. Até que eles me mandam os personagens deles com todos esses conceitos, todas essas coisas, e eu, com base nessas coisas, amarro todos eles em um fio condutor que é a minha história. Isso faz com que os jogadores se sintam protagonistas dentro da própria história deles, porque eles não deixaram de criar alguma coisa, eles não deixaram de serem os protagonistas da história. A história está acontecendo por causa deles, e eles criaram os beats que estão permeando a história. Então eles essa pequena desvantagem do Railroad meio que cai por terra, e eu acho divertido. Eu acho que tu monta uma história bem coesa, bem bacana com isso.
Em oposição ao estilo de jogo linear, tem um estilo de jogo sandbox que é basicamente, realmente só o oposto mesmo. O mundo literalmente, tu cria um mundo e o mundo tá aberto para os jogadores fazerem o que quiserem. Eles podem ir para onde quiser, fazer o que quiser e tudo é quase baseado e quase tudo é baseado na improvisação. Apesar disso de quase tudo ser baseado na improvisação, eu falei que eu sou um mestre muito organizado no começo do vídeo e é por isso que eu também acho que esse preconceito sobre o sandbox não é verdade, porque eu como mestre consigo criar vários cenários diferentes e localizações diferentes e NPCs diferentes e jogar eles nesse mundo sandbox, ainda deixando os jogadores, né, escolherem e tomarem a liberdade para explorar o mundo da maneira deles, sem deixar essas coisas ficarem interferindo e puxando eles para uma aventura, um gancho específico. Um detalhe do jogo sandbox que eu acho muito divertido, desses jogos mais livres assim, é como eu como mestre me sinto jogando a história também. Porque muitas vezes o mestre é colocado como esse papel de divindade, praticamente. Esse roteirista, esse diretor de filme que tá filmando esse filme com os jogadores que são os atores interpretando personagens. Mas eu gosto quando no mundo sandbox, por exemplo, acontecem coisas que o mestre não estava esperando. Acontecem coisas que o mestre era pego desprevenido, assim como os jogadores são pegos desprevenidos. Então todo mundo meio que se sente à mercê da aleatoriedade, como se estivesse jogando mesmo, de fato, todo mundo ali e não tivesse um mestre ali. O mestre fosse outro jogador na mesa. Um exemplo de quando aconteceu isso foi quando eu tava jogando uma história e um dos NPCs mais importantes da campanha simplesmente falhou, né? No caso, os personagens tinham dado aquela importância toda para aquele NPC, mas ele falhou em todos os testes para resistir a ser é complicado quando o cara não sabe falar. Resistiu a todos os testes para ser amarrado. Ele foi amarrado e ele foi levado. Era uma coisa que eu não tava esperando. Era uma coisa que podia descambelhar totalmente todo o rumo da campanha, mas eu não sabia e foi divertido eu não saber. E eu fiquei empolgado porque um NPC já fez uma coisa que eu não esperava. E isso acaba meio que fazendo uma história não ser o foco principal do jogo. A história pode acabar perdendo o foco, mas é aquilo. Tua campanha de RPG não precisa ser algo que tu vai escrever um livro e publicar um best-seller depois disso. E é por isso que é tão complicado entrar nesse mundo do sandbox, porque é muita imprevisibilidade, né? E agora, o meu estilo de jogo, pessoalmente preferido, é o modo de jogo semi-linear, que é uma mescla do sandbox com o linear. Isso quer dizer que tem uma história principal a ser seguida, mas os jogadores estão livres para abrir caminhos alternativos nessa história. O mestre tem a tarefa de construir os trilhos principais e os jogadores têm a tarefa de abrir trilhas secundárias que o mestre também não estava esperando, mas continuar chegando no mesmo objetivo. E é claro que isso oferece, né, toda a estrutura de uma narrativa, uma história bem coesinha, bem fechadinha, né? É claro que não tanto quanto uma linear, mas ainda dando flexibilidade para os jogadores tomarem as decisões que eles quiserem. E eu acho que é um dos jeitos de mestrar mais difíceis, porque tu precisa conhecer as pessoas com que tu tá jogando, na minha visão, pelo menos. Porque quando eu vou mestrar um jogo desses, eu meio que vou criando, né, as narrativas principais da história, mas eu meio que conheço os meus jogadores e conheço os personagens, geralmente, com quem eles estão jogando também. Então eu conheço meio que, eu sei meio que quais decisões eles vão tomar. Então eu meio que ainda é um pouco fechado. Então, tipo, eu não construo algo que é simplesmente aberto, como um sandbox. Eu construo algo que qualquer decisão que eu sei que é possível deles tomarem vão levar para aquele ponto que eles precisam chegar. Então essa é a parte mais difícil de mestrar uma aventura dessas, é deixar a aventura fluindo, é deixar a aventura engajante, sem que ela perca o foco e ao mesmo tempo sem que ela se torne uma coisa linear mesmo. E uma campanha que é uma das campanhas mais famosas de Dungeons and Dragons da história, que é a Curse of Strahd, né, a Maldição de Strahd, é uma campanha semi-linear. Os jogadores têm um objetivo claro, mas como é que eles vão chegar nesse objetivo?
Não sei. E é por isso que Curse of Strahd tem um fator de replay muito grande. Tipo, os jogadores literalmente podem jogar a campanha de novo várias vezes, porque existem várias maneiras de chegar no mesmo objetivo. Tem outro jogo, que é um jogo bem clássico também, principalmente dos RPGs ali da década de 2000, que é o estilo de jogo por missões. Que é, os jogadores vão lá, eles pegam uma missão, eles concluem a missão, né? Que a missão pode ser dada pelo mestre, literalmente dada pelo mestre, tipo assim, vocês vocês precisam matar esse monstro aqui, ou essa missão pode estar mascarada no mundo, assim mesmo. Pode estar, tipo assim, vocês são um grupo de aventureiros que chegam numa vila e vocês sempre chegam na tabela, que nem no negocinho que tem no The Witcher, né? Que é a tabuleta onde tem todas as missõezinhas onde tu pode pegar. E aí uma missão raramente leva a outra, né? Eu sei que, inclusive, o Ordem Paranormal, ele incentiva um pouco tu seguir esse sistema de missões. É bem complicado quando tu quer unir uma missão na outra, né? Uma coisa que tu tem que costurar as ideias. Então eu recomendo esse estilo de jogo de missões, né? De tipo assim, um objetivo, depois outro objetivo, depois outro objetivo, para grupos que jogam mais esporadicamente, né? Não tem muito tempo. Então marca uma sessão que serve basicamente como um one shot, né? Funciona por si só, fechadinha e tal. E construir uma história maior a partir disso se torna um pouquinho mais complicado, embora não impossível, mas que exige trabalho do mestre. O trabalho também vai entrar na repetição das coisas, né? Por isso que tem que ter um trabalho pra, né, não ficar monótono, tem que ter um trabalho pra não perder um foco, né? Não perder o foco, o que eu digo é não se tornar maçante. Pô, eu vou lá jogar aquela sessão lá que eu sei que não vai dar em nada, vai ser só uma sessão one shot e eu não tô dizendo que as sessões precisam levar em alguma coisa não, gente, mas eu tô dizendo que levar isso a longo prazo, tipo assim, uma campanha de 10 anos, uma campanha de 5 anos baseada só nas missões, pelo amor de Deus. Na verdade, agora eu acho que eu tô repensando o que eu acabei de falar, sabe? Porque eu acho que grupos de RPG são muito versáteis. Existem grupos de RPG pra tudo. E se esse é o jeito que tu gosta de jogar RPG, é azar. Pode ir e eu devia parar de criticar as pessoas. Bom, e o último método que eu quero falar é o jogo baseado em eventos. E eventos, existem dois subtipos de história nesse caso, né? Que podem ser os eventos aleatórios ou podem ser os eventos que movem o mundo pra frente. Tipo, os jogadores reagirem a guerras, desastres, invasões e por aí vai. E isso ser o que conduz os jogadores a participar da história, acompanhar a história. É como os jogadores vão lidar com eles. Isso pode acabar dando a sensação de que os jogadores estão só reagindo ao que tá acontecendo do que realmente contando uma história em conjunto. E precisa que o mestre tenha um bom controle do ritmo da narrativa para fazer com que os jogadores possam mudar esses eventos, né? Mudar essas coisas essas cataclismas que podem acontecer. Não necessariamente cataclismas também, né? Obviamente, coisas como um casamento, por exemplo, também seria um bom evento. Casamento entre uma princesa e um príncipe de reinos diferentes, assim. Ou o modo de eventos aleatórios, onde os eventos, na verdade, tu tem as tabelas de eventos, que tem muitas no livro do mestre, inclusive, preparando um vídeo sobre o livro do mestre. Então, se tu não quer perder um vídeo sobre o livro do mestre, que eu tenho certeza absoluta que você não leu, se inscreve aqui no canal, porque eu vou dar todas as informações sobre ele pra ti. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra tu não perder esse vídeo. E aproveita que tu já tá aí embaixo, quem sabe deixa um like pra gente, vai, deixa um like. Bom, tu pega lá as tabelas, seja no livro do mestre, seja uma tabela que tu mesma fez. Eu gosto de confeccionar as minhas próprias tabelas de eventos aleatórios. E os jogadores são aventureiros, explorando o mundo. E os eventos aleatórios, na verdade, né, na hora, assim, na criatividade do mestre. O mestre rola ali, apareceu, sei lá, um bando de orcs. E esse bando de orcs, na verdade, desemboca por uma missão que os jogadores têm que realizar. E esse é um outro modelo de jogo aí. Bom, então o que a gente aprendeu desse vídeo, Eduardo? Tu só deu um monte de informação e só jogou um monte de coisa na nossa cara. Bom, aprendemos que existem realmente muitas maneiras de se jogar um RPG, né? Cada um com suas vantagens, seus desafios, né? Mas o importante é tu conhecer o estilo que tu mais se identifica com, né? Que o teu grupo se identifica mais com. Conhecer essas minúcias, como eu falei no começo do vídeo. Conhecer o que tu quer contar com esse jogo aqui.
quero contar uma história épica. Então tu vai lá na sessão 0 e explica, isso aqui vai ser um épico que eu escrevi e vocês vão ser os protagonistas dele, então vai ser uma história linear e vai ser muito da hora. Ou se tu quer só jogar algo pra desestressar, né, de vez em quando ali, uma vez a cada 15 dias, porque tá tomando muito teu tempo, então vamos fazer um modelo aí de missão, e aí tu vai lá na sessão 0 e fala, não, porque nós vamos fazer um modelo de missão, e nós vamos pegar, sessão por sessão vai ser uma história diferente, vai ser muito da hora. Então, o ponto é que tu precisa conhecer cada um desses estilos pra não descambelhar a história, né, a narrativa que existe, independentemente do jogo ser sandbox, do jogo ser por missão, do jogo ser por evento, a narrativa existe e tu tá contando ela com os teus jogadores. E quando tu passa a conhecer cada um desses tipos de história, entra a parte mais divertida, na minha opinião, que é tu começar a combinar essas coisas, tu começar a mexer e mesclar essas coisas umas nas outras, e tu criar um sistema de jogo realmente complexo e completo, com uma história grande por trás, mas os jogadores podem chegar nisso por vários aspectos, e também abrir branches, né, ramificações de missões secundárias, e criar algo que seja realmente único com a tua cara, pra tua mesa de RPG. E se tu já conhecia todos esses modelos aí de história, eu quero que tu comente aqui qual que era o teu favorito. E se tu não conhecia todos os modelos de história, comenta qual que tu não conhecia e se tu vai usar ele na tua mesa de RPG. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco elucidativo para essas pessoas que são meio confusas sobre, principalmente mestres iniciantes, sobre como eu posso contar uma história na mesa de RPG. E eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever para não perder o vídeo do Guia do Mestre da D&D 5e. E a gente se vê na próxima aqui nesse canal.